ora bem, comigo o que aconteceu é assim, eu estou aos 39, está agora mais ou menos a fazer 7 meses. Eu ano passado estive com o princípio de burnout. Andava a tomar antidepressivos, estava completamente apática, sem vontade de fazer nada, estive de baixa, não me apetecia voltar ao trabalho, não conseguia sequer aguentar a ideia de imaginar voltar ao trabalho. Ahm, e levaram-me a uma reunião, eu não fazia a mínima ideia onde é que ia, não fazia ideia o que é que ia acontecer. Ahm, e na altura a apresentação foi feita pelo Dr. Paulo Pereira. Ah, Pronto, e eu estava à espera da palestra que ia haver no fim, basicamente, eu não estava minimamente interessada na palestra, na apresentação do produto, nem sabia bem para o que é que ia. Mas o Dr. Paulo Pereira, na altura, referiu que era médico e que já há muitos anos que não receitava químicos. E eu sempre fugi muito dos químicos, eu sempre tentei evitar medicações, pronto, sempre tive. Nunca gostei de químicos e na altura estava a tomar antidepressivos. Ahm, portanto, aquela frase na altura captou-me a atenção. Portanto, a partir daí eu fiquei muito atenta à apresentação, não percebi quase nada do que foi apresentado, para mim era tudo assim muito estranho, mas fiquei muito atenta aos testemunhos. Os testemunhos na altura tiveram grande impacto. E eu lembro-me na altura que cada pessoa que dava o seu testemunho, eu pensava, epá, a minha mãe tem isto, tenho aquela minha amiga que tem aquilo, se calhar já fiquei assim curiosa. Ah, Nesse dia eu estava com torcicolo também. E a amiga que me levou, na altura, pulou-me um X39 no início da reunião. Eu não estava a conseguir rodar o pescoço totalmente, estava com muita dor e tinha que rodar o corpo. E uma coisa que eu notei é que quando a reunião acabou, portanto, 1 hora ou 2 depois de estar a usar, eu já conseguia rodar completamente o pescoço para os dois lados. Ainda me doía, mas tinha voltado a conseguir ter a mobilidade normal. Ah, Pronto, no final ela deu-me mais 2 PETs para levar para casa. Eu fiquei a pensar que se calhar para a minha mãe também iria fazer bem, que ela provavelmente ia lhe fazer bem também. E pronto, eu levei 2 e usei eu, e comecei a usar eu. Pronto. O que me aconteceu foi que, entretanto, eu pedi-lhe mais, eu pedi-lhe uma caixa dental. Ahm, e o que aconteceu foi que ao fim de 3 dias, ou seja, a apresentação foi num sábado, e eu acordei na terça-feira, com um pico de energia, como já não tinha há muito tempo. Eu, na altura, estava com antidepressivos, estava em casa, o meu filho, na altura, estava de férias. Eu não saía da cama, eu não tinha vontade de sair da cama. Às vezes tinha consultas na psicóloga às 6 da tarde e era capaz de me começar a arranjar às 4. Não tinha vontade de fazer nada. E nesse dia eram 10 da manhã, arranquei o meu filho da cama, obriguei-o a ir caminhar comigo. Ah, Cheguei a casa, fiz o almoço, fi, assim, fiz coisas normais, mas normais que eu não estava com vontade de fazer há muito tempo. E desde aí nunca mais parei de usar. Passado mais ou menos 2 semanas, 3, a baixa terminou. Quando eu comecei a perceber que a baixa ia terminar, comecei a ponderar regressar ao trabalho e isso deixou de me causar aquele desconforto, aquela ansiedade, aquele medo, pronto. E regressei ao trabalho depois, entretanto, na altura, ao fim de 1 mês e meio de estar a usar, acabei por voltar ao trabalho. Bem, desde aí tenho tido situações, já tive algumas situações bastante chatas. Mas na realidade tenho conseguido lidar muito melhor com elas. Nunca mais voltei a ter aquele pico de energia que tive ao terceiro dia, mas também nunca mais voltei a estar a ir tão abaixo. Quanto aos antidepressivos, fiz o que não se deve fazer. Eu deixei de os tomar de um dia para o outro. Ahm, não falei com médico nenhum, não falei nada, portanto foi por minha conta e risco. Não aconselho, mas a verdade é que eu deixei de o fazer e não, pá, e não sinto que me tenha feito mal, não tenho andado bem. Portanto, além do meu testemunho, eu tenho um da minha mãe que eu acho que esse ainda é mais impactante. A minha mãe
Eu tenho 45 anos. Eu, desde que a conheço, ela quase não. Ela tinha muita dificuldade em andar, tinha muitas dores nos pés, nos joelhos e na coluna. Mas nos joelhos e na coluna tinha dias com crises maiores. Mas nos pés era mesmo diário e já não havia nada que ela tomasse que lhe aliviasse as dores. Ao ponto dela, se imaginasse que ia ter que andar 100 metros, ela ficava com. Ela dizia logo que não queria ir porque depois nunca sabia como é que havia de voltar. Os pés inchavam e ela tinha imensa dificuldade em andar. Além de que ela está com 78 anos e estava numa fase em que de manhã para se levantar demorava imenso tempo a conseguir pôr os pés ao chão. Tinha ali um período grande de aquecimento. Quando finalmente conseguia aquecer, já estava a fazer tudo o que houvesse para fazer em casa, porque assim que deixasse de ter tarefas para fazer, deitava-se e a seguir voltava à mesma situação, através daquele tempão para conseguir voltar para os pés ao chão. Ela, desde o primeiro dia, começou a usar os 39, nunca mais até hoje teve dores. Ela tem 78 anos e anda como aos 50 não andava. E, portanto, esse para mim foi é o melhor testemunho que eu tenho e o que me causou mesmo mais impacto. Além disso, ela não dormia. Ela dormia cerca de 3 horas por noite, tinha um sono muito pouco reparador, além de que tinha muito mau feitio. Ahm, Ainda tem uma personalidade forte, mas houve ali qualquer coisa que mudou bastante. Ela agora dorme muito melhor. Ela logo ao fim dos primeiros dias eu perguntei se tinha notado alguma diferença no sono e ela contou-me naturalmente, esta noite deitei-me às 11, acordei às 5, fui à casa de banho e depois dormi mais 2 horitas. E aquilo para mim foi, então, espera lá, ela dormiu 5, 6 horas, levantou-se a meio da noite, que era impensável, porque ela com a dor que tinha nos pés antes para se levantar, depois não voltava a deitar. Portanto, ela contou-me isto com uma naturalidade imensa. E, portanto, até hoje, felizmente, nunca mais as duas voltaram e continuamos a usar. E não conto parar tão cedo.